Gerenciamento de risco, parte 2. Exatamente. Se você chegou nesse vídeo agora, não sabe do que eu tô falando, aqui em cima, ó, a galera vai deixar um card aí para você entender qual foi a aula 1, o que eu falei sobre o gerenciamento de risco. Mas olha só, se você não viu, volta lá, assiste o primeiro, depois volta aqui e assiste a sequência. Se você já assistiu o primeiro, nós vamos dar continuidade ao assunto que eu estava explicando para você sobre o gerenciamento de risco. Lembra que nós conversamos que o gerenciamento de risco é o tempero, é o refinamento do operacional, é aquilo que faz com que você consiga realmente unir as técnicas operacionais, manter o seu psicológico alinhado e realmente fazer o mercado pagar você. Na aula de hoje, eu quero explicar um pouquinho mais sobre o segundo fator. Nós comentamos sobre o payoff. Vamos relembrar um pouquinho sobre a questão do payoff. Vamos entender, né, como que o payoff ele influencia as nossas operações. Eu havia explicado para vocês que o primeiro pilar para um gerenciamento de risco saudável é o payoff. E afinal de contas, o que é o payoff, né? O payoff é a relação risco-retorno. Muita gente chama de relação risco-retorno. Então imagina o seguinte, expliquei para você que quando você arrisca 1, você tem que buscar pelo menos no mercado 3, né? Quer dizer que todas as vezes você vai ganhar 3? Não, nem sempre. Tem vezes que você vai ganhar 0,5, tem vezes que você vai ganhar 1, 2, 3, que é o objetivo, mas tem vezes que você vai ganhar 4, 5, 7. O importante é que a sua média seja 3, tá? Então, sempre lembra disso. Na média, eu tenho que buscar um operacional que me entregue um payoff 3-1. Legal? Esse é o primeiro pilar. E aí, eu expliquei para você também a seguinte regra, né? Que com o payoff de 3-1, mesmo com uma taxa de acerto, que é o ponto que nós vamos nos ater hoje, uma taxa de acerto mais baixa, você já consegue ser positivo. Então, nós vamos entender por que a taxa de acerto é tão importante. Muita gente fala assim, eu tenho uma taxa de acerto de 70%, 75%, mais de 80%, mas você já reparou que às vezes a conta não fecha? Acerta, tá sempre ou próximo do 0 a 0 ou negativo, não consegue andar, faz muitas operações e a conta não fecha. Galera, isso exige uma resposta lógica e nós vamos entender isso, tá? Deixa eu apagar esse documento, vamos começar de novo. Por que a taxa de acerto é tão importante? Primeiro pilar do gerenciamento, que é o payoff, você já entendeu, é o 3-1. Agora vamos falar da taxa de acerto, tá? Imagina o seguinte, se você tem uma taxa de acerto, no caso do payoff de 3-1, por exemplo, de 20%, o que quer dizer isso? Imagina que de cada 10 operações, você erra 8, ok? E você acerta apenas 2, perfeito? E dessas 8 operações, você perde, por exemplo, R$100. Tá? Então você perdeu aqui um montante. Galera, não vamos nem considerar as taxas, tá? A gente vai falar só uma conta de padaria mesmo para a gente entender o objetivo aí. As taxas vão ficar mais fáceis depois da gente embutir. 8 operações com a perda de R$100, você vai perder R$800. Agora, se eu tenho 2 operações positivas e nessas operações, por exemplo, eu ganho R$300 em cada uma, ou seja, lembra do payoff positivo, 3-1? Quanto que eu vou ficar positivo aqui? R$600. Ah, Ricardo, mas você não fez essa conta antes, você não planejou esse vídeo, você não pensou no roteiro. Aí, ó, a conta deu negativo, deu menos 200. Realmente, você tem razão. Aqui nós temos uma conta que ela dá negativo, deu apenas menos 200. Mas é isso que eu quero te mostrar. Você reparou num detalhe? Mesmo acertando apenas 2 operações de 10, eu só fiquei negativo em R$200. Vamos melhorar um pouco essa conta? Imagina o seguinte. Imagina, eu estou falando de taxa de acerto, tá? Imagina agora que eu subo, por exemplo, a minha taxa de acerto para 30% apenas. Eu não melhorei muita coisa, apenas 30%. E com as mesmas 10 operações, eu vou errar quantas? Eu vou errar 7 e vou acertar 3 operações agora. Vamos ver como é que ficaria essa conta? Ó. 7 operações com a perda de R$100, que é o que a gente está colocando aqui de forma fictícia para chegar no nosso número, então nós teremos uma perda acumulada de R$700. E se eu fizesse um ganho de 3 operações com um payoff de 3-1, quanto que daria? Então, 3 operações de R$300, eu tenho um lucro de R$900. Percebeu uma coisa? Eu não melhorei tanto a minha taxa de acerto, eu só melhorei em pequenos 10%. De 10 operações eu estava acertando 2, agora de 10 operações eu estou acertando 3. Percebeu como que eu mexi só um pouquinho na taxa de acerto e agora o meu resultado saiu de 200 negativo para 200 positivo? Ou seja, eu tive uma diminuição da minha perda
em um aumento do meu resultado. Tá percebendo como que o efeito disso aqui fica muito melhor? E vai melhorar, eu vou te provar. E depois no final eu vou te dar uma dica de como que você consegue fazer isso para melhorar a tua taxa de acerto, tá? Agora digamos que você foi trabalhando aí, você começou a nos acompanhar diariamente na MedTV, começou a acompanhar as lives e a sua taxa de acerto subiu. Subiu para a faixa de 50%, tá? Vamos imaginar aquelas mesmas 10 operações? Ou seja, nesse caso, agora a conta ficou simples. Você vai errar 5 operações de R$100, né? Então você perdeu 5 operações, perdendo R$100, você tem um negativo de R$500. Só que agora você acertou 5 operações. Só que lembra que o nosso payoff médio é 3:1? Tem operação que você vai fazer 500, tem operação que você vai fazer 200. Na média você está fazendo R$300, tá, turma? Lembra que é sempre média. Mercado financeiro, principalmente o day trade, é longo prazo, tá? 5 operações de R$300, você tem um positivo de R$1.500. Olha como que o resultado já ficou expressivo. Agora eu já tenho uma sobra de R$1.000 de lucro. E percebam, minha taxa de acerto nem está tão alta. Agora imagina esse fator de taxa de acerto naquela faixa que a gente comentou no início do vídeo. 70%, 80%, que é totalmente saudável. É possível fazer isso. Agora a pergunta que talvez você deva estar fazendo. Mas Ricardo, é muito complexo eu conseguir aliar assertividade boa, mas um payoff interessante como esse que você está mencionando. Lembra daquilo que nós falamos na aula anterior? Qual que é o primeiro pilar para que o gerenciamento funcione? Eu preciso de um operacional eficiente. Eu preciso de um operacional que ele me dê essas entradas. Então, é o operacional que vai fazer com que essas métricas do gerenciamento de risco aconteçam. Outro fator, outra dica eu tenho para você no próximo vídeo, que é o 3º episódio dessa série, e eu quero que você confira. Então, ficou curioso? Assim que sair, você corre aqui para assistir. Se você ainda não está inscrito no canal, clica aqui no link abaixo, se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder nada quando a gente postar nenhum vídeo novo, e eu espero você no próximo vídeo e também nas nossas lives, tá? Curte o vídeo, comenta aqui embaixo para mim o que você quer ver, mas o 3º episódio eu tenho certeza que tá sensacional, e aí eu vou revelar um dos segredos de como que você consegue isso daqui, tá bom? Você nem imagina o que é. Te espero no próximo vídeo.